Nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue trocar a cor principal do site. Então, através do nosso painel, a gente vem aqui em cor principal. A gente pode escolher uma cor que nos agrada, então pode ser esse laranja, a gente salva. E quando a gente recarregar nosso site, o laranja vai estar aplicado. E vocês vão aprender a fazer isso agora. Antes de mais nada, o que a gente precisa fazer é garantir que os nossos terminais estão rodando. Então, aqui no nosso back-end, a gente pode abrir um novo terminal. A gente pode vir em Ctrl Aspas Simples ou vir aqui em cima, New Terminal, e digitar o comando Python manage.py run server, que o nosso Django vai estar rodando, e a gente faz a mesma coisa com o front-end. Então a gente vem aqui no VS Code do front-end, abre um novo terminal e digita npm run dev, que a nossa aplicação Next vai estar rodando na porta 3000. A gente vê que ainda está com a versão 1, que a gente fez uma alteração na aula passada, vamos corrigir agora aqui. No nosso front-end, a gente pode remover esse console.logdata, que já vimos que está funcionando. E esse next, esse data name aqui, a gente pode voltar para como estava também. Então, next.js 14, a gente salva e a aplicação voltou ao normal. Em alguns instantes. Pronto, voltou ao normal. A gente também pode reparar que essas cores, esses elementos que têm a cor carmesim como principal, elas têm como base o Tailwind. O Tailwind é um framework CSS que permite estilizar o componente através de classes. Então, por exemplo, só de você escrever flex aqui, a gente define que esse elemento vai ter um display flex. É muito útil, mas a gente não vai entrar muito em detalhes nessa aula. O que a gente repara é que tanto esse daqui, que tem um background rosa, como esse texto, vamos pegar outro texto de exemplo, por exemplo, como esse texto, eles têm em comum uma coisa, o rosé 600. Então, nesse caso, como a gente está definindo a cor do texto como rosé 600, a classe vai ser text rosé 600. E um elemento que tem essa cor como de fundo, a classe vai ser bg rosé 600. A gente vai precisar alterar isso, a gente vai substituir essas classes por uma outra. De volta no nosso VS Code do front-end, a gente vai no seguinte caminho. App globals.css, e aqui a gente vai declarar o seguinte, vamos escrever uma classe, main color -txt, e a gente abre chaves. E aqui a gente declara a cor como rosé 600, o código dela é esse aqui. O rosé 600 ele equivale a essa classe, a esse código hexadecimal. Então vocês podem copiar, exatamente como eu fiz. A gente vai copiar essa classe, só que sem o ponto. E agora a gente vai no nosso page.txt, tsx, né, no caso. A gente precisa substituir todas as classes de todos os componentes do nosso código que tem o syntax rosé por essa classe que a gente criou. A gente pode fazer isso de duas formas. Ou selecionando ela e apertando Ctrl Shift H, ou na forma simples, a gente simplesmente vem aqui na nossa lupa, coloca a classe que a gente quer e aperta nessa setinha aqui, porque vai abrir o campo de baixo e o campo de baixo vai permitir substituir para a gente todos os elementos que tiverem texto de cima. Então a gente vem aqui no Replace All, a gente trocou todos os textos, como vocês podem ver o que acabou de acontecer aqui, todos os textos, todos os elementos que tinham como classe aquele text rosé 600, agora tem esse main color.txt, que no final das contas vai dar na mesma. Então se a gente voltar, se a gente recarregar a página, a gente vai reparar que não mudou nada, a cor continua com aquele rosé, mas se a gente vir no nosso CSS e trocar aqui por exemplo, sei lá, azul, e voltar no código, a gente repara que a gente tem um controle maior de qual cor que a gente quer que seja a nossa cor principal. Esse movimento que a gente está fazendo é centralizar a decisão da cor, digamos assim, em um único lugar. No caso, é no CSS. Da forma como estava antes, se a gente quisesse alterar a cor do texto, a gente teria que, em cada um dos elementos individualmente, trocar de text rosé para outra cor qualquer. Não mais agora, a gente consegue fazer isso em um único lugar. E agora precisamos também fazer essa mesma alteração com a propriedade background color. Então a gente volta no nosso front-end, que a gente pode replicar. Então, ao invés de main color.txt, vamos digitar main -color -bg, que a gente vai saber que a gente está falando de background. Então aqui background color igual a... Vamos colocar essa mesma cor, mas a gente pode alterar depois. Então a gente salva, vamos copiar essa classe aqui,
No text rosé, que a gente acabou de substituir, a gente troca só por BG rosé. E a gente vai notar que existem vários elementos com essa classe. E o que a gente vai fazer é simplesmente trocar esse TXT por BG também. Melhor, para a gente ter certeza, vamos copiar essa classe que a gente acabou de escrever e colar, porque aí a gente tem certeza de que a gente está falando da mesma pessoa, digamos assim. A gente substitui, salva tudo que tem que salvar, minimiza o VS Code, volta para nossa aplicação, recarrega. E nota que agora todo o nosso código, todo o nosso site, ele está azul. Então a gente centralizou as cores do nosso sistema em 2 linhas, basicamente. Mas a gente ainda consegue fazer melhor. Para definir a cor principal, a gente tem 2 linhas que definem qual que vai ser. Se a gente tivesse uma só, e o CSS permite fazer isso pra gente. Existe uma pseudoclasse que nos ajuda a criar classes. Então vamos escrever aqui root chaves, e aqui a gente vai definir o nome da nossa variável. Eu vou digitar main-color e vou colocar por enquanto red, vermelho. E aqui embaixo, nessas 2 cores, a gente vai fazer o seguinte: a gente apaga e digita var, parênteses, traço, traço, main-color. E a gente faz a mesma coisa com background. A gente copia, cola aqui, salva, volta para o nosso código, recarrega. E agora o nosso site está vermelho. A gente centralizou em uma única linha a cor principal do nosso site. Uma vez que a nossa cor principal ela vai vir de uma requisição proveniente do Django, a gente não consegue deixá-la simplesmente no nosso CSS. Então, a solução é a gente remover isso daqui do CSS. A gente pode dar um Ctrl X, ou vocês podem copiar e apagar depois. A gente vai criar um novo componente dentro dessa pasta aqui, Components. A gente vai digitar root styles.tsx. A gente digita dentro desse arquivo que a gente criou RAFC, que é um macete, inclusive. Vocês conseguem criar componente de uma forma muito fácil com essa extensão aqui. Então, digitando RAFC, ele já cria um componente, pronto. E aqui dentro a gente pode criar uma div cega. Então a gente remove essa div aqui. E dentro dela a gente vai criar uma outra tag chamada style. A gente fecha ela também. Opa, tive... Tá, deu certo. E aqui a sintaxe é o seguinte: a gente abre chaves, a gente abre 2 chaves dessa forma. Aliás, a gente abre chaves e depois 2 classes. E aqui a gente pode colar o nosso CSS. Beleza, a gente criou o nosso componente, a gente precisa declarar ele. No nosso globals, vamos salvar, antes que eu me esqueça. A gente vai usar esse componente no arquivo layout.tsx. Então aqui a gente pode colocar ele dentro do body, não tem problema. Então root styles, a gente fecha essa tag. E para a gente ver que o nosso arquivo, que a nossa alteração deu certo, vamos trocar isso daqui para green. Então a gente salva, a gente volta no nosso site, recarrega. E a nossa cor finalmente foi implementada de uma forma que a gente consegue passar uma variável para esse componente root styles. Existe uma forma muito fácil da gente trabalhar com cores dentro do painel do Django. Então, para isso a gente vai precisar baixar uma biblioteca chamada Django Color Field. Então a gente abre um novo terminal e digita pip install Django-color field, dessa forma. Enquanto baixa, a gente pode vir dentro da nossa pasta API, settings.py, e dentro do installed apps, a gente vai colocar a seguinte declaração: color field. A gente não pode se esquecer da vírgula, a gente salva. E pronto, agora a gente está apto a trabalhar com cores dentro do painel. Dentro da nossa pasta Site Versions, a gente vai acessar o arquivo model.py e aqui em cima a gente vai importar from color field.fields. A gente vai importar color field. Dessa forma como coloquei, tomar cuidado com letras maiúsculas e minúsculas. E aqui a gente vai declarar o nome do nosso novo atributo. Então a gente vai chamar de main color, que vai ser color field. Aqui a gente pode declarar null igual a false. A gente não quer que o usuário tenha a opção de não colocar essa cor, e false é com letra maiúscula. E aqui a gente pode declarar default, ou seja, o valor padrão vai ser, deixa eu me lembrar qual que é a cor. É essa aqui.
Então a cor principal que a gente vai passar como padrão vai ser E11D48, a gente também não pode se esquecer da cerquilha, o jogo da velha, como queiram. E a gente também precisa aplicar essas alterações que a gente fez para o banco de dados. Então lembra daquela conversa que a gente teve sobre escrever a receita de bolo para depois aplicar? Então primeiro a gente vai escrever a receita do novo bolo. Então a gente vai rodar o comando Python. Na verdade a gente vai rodar o comando aqui embaixo, não aqui no código. Python manage.py make migrations. Então a gente escreve a nova receita. A gente espera o código rodar e após as receitas ser escritas, a gente aplica de fato as mudanças no banco de dados através do comando Python manage.py migrate. Dessa forma, se a gente for no nosso banco de dados ou no nosso painel, a gente vai ver que o nosso modelo setVersion tem um novo atributo, o main_color, que a gente vai ver agora. Caso vocês notem algum problema no terminal de vocês, vocês podem simplesmente reiniciá-lo. Então aqui, onde o servidor está rodando, vocês podem dar um Ctrl+C, parar e digitar de novo o comando python manage.py run server, aperta Enter, espera ele rodar e basta acessar o caminho localhost, porta 8000/admin para a gente logar nosso painel. Vamos logar aqui. E quando a gente acessar versões do site e clicar na versão que a gente vê que a gente tem um novo atributo chamado main_color pronto para ser usado no nosso front-end. Mas repare uma coisa, name e main_color não são nomes muito bonitos e atrativos para a gente que fala português. Então a gente tem uma forma de colocar um nome mais legível para a gente. A gente pode fazer isso da seguinte forma. Voltando ao nosso back-end, a gente vem em Models. No name, a gente vai colocar uma vírgula, depois nesse length, digitar verbose name, igual a gente colocou anteriormente para o modelo. Então verbose name, igual a, pode ser nome, ou o nome da versão, eu vou colocar só nome. E no color field a gente pode chamar de verbose name, vai ser igual a cor principal. E quando a gente salvar, a gente vê que o Django vai se referenciar a esses campos da forma que a gente determinou antes. Tem outro macete também que eu gostaria de passar para vocês, que é o seguinte, a gente volta aqui em versão do site, nessa lista que a gente tem. Repara que dos campos disponíveis, atualmente a gente tem dois, o name e a cor principal, o main_color. Se a gente acessar o caminho, o arquivo admin, a gente vê que a gente só está definindo para ser exibido o list display, no list display o name. A gente vai colocar o main_color também. A gente vai recarregar. E agora a gente vê que a cor principal também está sendo exibida aqui, mas a gente consegue fazer melhor ainda. Existe uma propriedade no admin que a gente consegue editar um arquivo sem entrar nele. Então a gente edita um item da seguinte forma, list editable igual a gente passa um array, que nesse caso vai ser main_color. Vamos só passar esse porque o name a gente não vai conseguir agora. Então a gente salva nosso arquivo, recarrega. E agora a gente consegue editar a cor principal daqui. Então se a gente quiser colocar um azul ou verde, sei lá, a gente consegue, só basta apertar o save para salvar as alterações. Vale ressaltar que para a gente conseguir editar um atributo de um item do banco de dados naquela lista que o Django tem pra gente, primeiro a gente precisa colocar o nome do atributo em list display e depois em list editable. Se a gente tirar do list display, a gente vai ter um erro. Então a gente só consegue editar main_color porque ela está nas duas listas. Uma coisa que a gente pode notar também é que na nossa API só o nome está sendo retornado. Isso é porque a gente não definiu um novo campo ainda para ser retornado na nossa API. Então a gente consegue retornar isso da seguinte forma. A gente vem em views.py, que nesse caso está aqui. E no nosso response a gente precisa colocar uma vírgula depois do setVersion. Na verdade eu vou fazer o seguinte, para deixar mais legível. Eu vou apertar Enter aqui, Enter aqui, Enter aqui também, Enter aqui também. Eu vou colocar isso dentro de uma outra variável chamada siteData, igual a, eu vou recortar isso daqui, vou colar aqui. Vou passar o siteData antes que eu me esqueça, aqui dentro como parâmetro. Vou limpar aqui para ficar tudo bonitinho, beleza? E aqui no siteData a gente vai colocar vírgula, vamos declarar aqui main_color, que vai ser igual a setVersion main_color. Eu apertei Tab, o Tab9 completou para mim. A gente salva.
quando a gente voltar na nossa API e recarregar a página, a gente vê que o main color agora está sendo trazido na API. Então, se ele está vindo aqui, consequentemente, o nosso front-end a gente já está pronto para buscar e resgatar esse atributo. Muitas vezes no React a gente tem um elemento py, onde a gente declara um valor, por exemplo, uma variável chamada teste, que tem como valor uma string olá mundo. A gente quer passar isso para um elemento filho. A gente passa via atributo, o problema é resolvido. Mas e quando a gente tem um valor que é gerado no elemento filho e a gente quer passar para o elemento py? Como que a gente faz? É exatamente o nosso caso aqui. No elemento filho, page.tsx, a gente está trazendo o resultado da requisição na variável data, que são os dados do site, mas a gente precisa usar esses mesmos dados no layout.tsx, que é o py do page.tsx, no componente root styles. Como que a gente faz? Para isso a gente vai precisar usar API Context. API Context permite para a gente acessar, alterar dados e variáveis em todos os níveis do nosso site. Então, o elemento py, a gente consegue acessar esses dados vindos dessa API Context. No elemento filho, a mesma coisa. No elemento neto, mesma coisa. Sem problemas de hierarquia e prop drilling, que é um problema de você passar um valor em vários níveis da sua aplicação. Para isso, a gente vai precisar criar uma pasta aqui chamada Context. E dentro, vamos criar um arquivo chamado site data context.js. A gente salva. Aqui dentro a gente importa algumas coisas, então a primeira delas vai ser o create context from React. Aqui embaixo a gente vai criar o nosso contexto, que vai permitir para a gente transmitir dados para todo o nível do site. Então, const site data context vai ser igual a create context, que a gente está importando aqui em cima. E aqui a gente passa parênteses e chaves vazias. Aqui dentro a gente também vai precisar criar um hook que vai nos permitir acessar esses dados a todo o nível da aplicação, não só o contexto. O contexto vai criar um contexto e o hook vai permitir a gente ler esse contexto. Então, aqui a gente digita export const. Nesse caso a gente vai chamar de use site data, vai ser igual a uma arrow function. A gente passa, na verdade a gente digita use context. A gente precisa importar esse use context do React. E dentro a gente vai passar o site data context que a gente acabou de criar. Então a gente também não pode se esquecer de colocar aqui em cima no import, use context. E falta criar mais uma coisa. Aqui a gente vai criar como se fosse um componente. Então a gente digita export const site data context provider, que vai ser como se fosse um componente mesmo. Aqui dentro a gente vai passar children como atributo, arrow function, chaves duplas, e no return a gente vai passar o seguinte componente não é a palavra certa, mas vamos usar para vocês entenderem. Site data context.provider. A gente abre e fecha. E aqui dentro a gente precisa passar o nosso children. Por que acontece? Esse site provider a gente vai usar no nosso layout.tsx. E tudo que estiver dentro do layout, interpretem como se fosse esse children. Vocês vão entender logo mais, mas deixa eu corrigir esse autosave aqui. A gente precisa botar entre aspas duplas. E aqui a gente vai criar a seguinte estrutura. Const site data, set site data. Isso daqui é um use state normal. Então, igual a use state. E a gente também precisa passar esse site data e o set site data, o use state como um todo, dentro desse provider. A gente consegue fazer isso da seguinte forma, digitando value igual a duas chaves, e essas chaves precisam ser fechadas, e a gente salva. E voilá, a gente tem o nosso contexto. Mas antes da gente partir para o resto do nosso código, a gente precisa fazer algumas coisinhas. A primeira é colocar chaves aqui, porque isso daqui vai ser um objeto, então a gente não vai ter nenhum erro. A gente precisa importar nosso use state. E no nosso arquivo tsconfig, a gente precisa adicionar um caminho
digamos, absoluto para a pasta contexto. Então, qualquer lugar do nosso código a gente vai conseguir importar esse context sem grandes dificuldades. Então, no config a gente faz o seguinte, no paths a gente coloca uma vírgula, aspas duplas, arroba, barra, context. E aqui fora a gente coloca um array, dentro desse array, aspas duplas, ponto context. Show de bola. Agora a gente faz o seguinte, a gente volta para o site context, copia esse camarada aqui, o site data context provider. A gente vem no nosso layout, a gente vai ter que minimizar, acho que fica mais fácil para a gente ver. A gente minimiza todo o HTML e vai envolver ele no nosso context como se fosse um componente. Vocês vão ver aqui agora. Então, a gente abre uma tag, cola o nosso valor que a gente copiou, site data context provider, abre e fecha a tag, passa todo o HTML para dentro desse componente e aqui a gente importa. No meu caso, eu vou apertar Ctrl espaço para ele importar automaticamente. Não funcionou. Então, eu vou fazer o seguinte, vou digitar import, vou passar esse nome, site data context provider from @context site data context. E se eu salvar, já deve começar a funcionar. No page.tsx, toda essa tag main aqui, a gente vai recortar, a gente vai tirar, e lembrando que aqui não tem nada. Na página Components, dentro de UI, vamos criar um component chamado home. Vamos criar com letra maiúscula porque a gente sabe que é nosso. Home main.tsx. Aqui a gente cria um componente daquela forma que eu mencionei para vocês. E dentro desse home main a gente vai colar a nossa tag main, como a gente já havia feito. E também a gente vai precisar importar os componentes que a gente está usando aqui dentro. Então, no caso, o link. O image, que é do React também. E está faltando mais alguma coisa. O install code, que é um componente que está em uma outra pasta. E beleza, todos os nossos componentes já foram salvos. Então a gente volta para o nosso page.tsx e importa o nosso home main, que é o componente que a gente acabou de criar. Então, return, Ctrl V, home main, e fecha a tag. E a gente também precisa fazer o seguinte, o home main ele vai receber como atributo esse data. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um parâmetro chamado data, igual a data, a gente pode salvar aqui. E aqui a gente recebe esse data. Então, data. Para o TypeScript não reclamar, por enquanto vamos declarar como N, ou seja, é um valor qualquer. Como aqui a gente vai estar trabalhando com ferramentas do React, o Next, que trabalham do lado do servidor, a gente precisa declarar uma coisinha no início de cada arquivo. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui em cima, use client. A gente pode salvar. Dentro do site context também é interessante a gente colocar esse use client. E também a gente vai precisar colocar dentro do root styles. Então aqui em cima a primeira coisa que a gente vai fazer é use client, porque a gente está usando hooks, como por exemplo use state, ou o hook que a gente criou, o hook personalizável, use site data. Então faz-se necessário usar esse use client para a gente acessar essas tecnologias. Então a gente volta para o nosso home main. E agora a gente vai colocar os dados que estão vindo do data, da requisição. No caso, essa requisição aqui do nosso Django. A gente está chamando eles e colocando dentro desse data, passando por atributo do home main. E aqui a gente vai fazer o seguinte, const set site data. Isso daqui vai ser igual a use site data, que é o hook personalizável que a gente criou. E novamente o TypeScript está reclamando, a gente coloca um N para ele calar a boca. A gente salva. E agora a gente vai usar um use effect. Então, use effect. A gente pode colocar como dependência desse use effect o data, que está vindo do elemento py.
E agora a gente vai fazer o seguinte, set site data, data. Isso quer dizer o quê? Na nossa requisição, quando a gente terminar de fazê-la, a gente vai colocar esse resultado dentro do data, que esse data a gente está passando para esse atributo HomeMain. Nesse HomeMain, assim que esse data for alterado, ou seja, a requisição chegar, a gente vai alterar todo esse nosso contexto e esse site data aqui vai passar a ter os dados do nosso site. E isso vai passar a ficar disponível para todos os componentes da nossa aplicação. Então, no nosso root styles, a gente pode fazer exatamente o seguinte. Vamos copiar isso daqui. Root styles, a gente dá um Ctrl V. Só que a gente não precisa do site data, a gente vai usar então só o site data. A gente não precisa do set site data. A gente vai importar esse useSetData. Importando esse useSetData, a gente vai criar um useEffect. Que como dependência a gente pode colocar esse siteData mesmo, que é o nosso contexto global, né, dos dados do site. E toda vez que esse useSetData ele for alterado, esse useEffect vai rodar. Vamos importar ele aqui. E a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um useState. Const... na verdade, const com colchetes e não chaves. Então, main color. E aqui a gente também precisa setar o set main color, que vai ser igual a use state. Pode passar aspas simples aqui. A gente importa use state. E agora aqui dentro do nosso useEffect a gente vai passar set main color. E aqui, antes da gente passar o siteData.mainColor, que é o atributo que está vindo do Django, a gente pode fazer uma verificação, que é siteData.mainColor e um operador ternário. Se esse siteData existir, a gente vai usar ele. siteData.mainColor. Se não, a gente vai passar aquela cor que a gente já vem trabalhando, que é o E11D48. Então, a gente tem uma redundância, sabe que a gente vai ter uma cor de uma forma ou de outra. E aqui dentro do nosso style, a gente vai passar ela via template strings. Então, $, duas chaves e mainColor, que é o nosso useState que a gente vem trabalhando. Então, a gente pode salvar aqui, voltar para o nosso navegador. A gente recarrega e a gente vê que a nossa aplicação está trazendo a cor do Django. Então a gente pode vir no nosso painel, vamos alterar para para um laranja, a gente salva, beleza? A gente salvou a cor, a gente recarrega aqui e arranjamos uma forma de mudar a cor do nosso site através do painel do Django. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente vai trabalhar com diferentes versões do site, de como que a gente vai ativá-las, criar versões, links para pré-visualização. E por essa aula só. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.